Eu sou o Dr. Marcelo Di Martino, cirurgião plástico, especialista em cirurgias mamárias e cirurgia do contorno corporal. Eu convido você a se inscrever no meu canal, se ainda não está inscrito, e compartilhar esse vídeo para aquela mulher que tem silicone ou pensa em colocar silicone e também tem dúvidas sobre esse assunto. Bom, e aí? Doutor, quero colocar um silicone, eu tenho silicone, o que eu faço? Eu preciso trocar essa prótese em algum momento da minha vida? Porque você já deve ter ouvido falar naquela lenda que se falava: a prótese de silicone tem que ser trocada a cada 10 anos. Ou aquela outra lenda que era assim: não, as próteses são vitalícias, podem ficar o resto da sua vida. Essas informações não são verdadeiras e eu quero que você me acompanhe e preste bastante atenção nesse vídeo para poder explicar e você entender exatamente qual que é o momento certo de você trocar sua prótese. Então, toda mulher que coloca uma prótese de mama tem um ganho de autoestima e qualidade de vida muito grande. Então, é uma cirurgia com total indicação, uma cirurgia extremamente segura, desde que controlada e seguindo os parâmetros de segurança dessa cirurgia. E eu vou explicar para vocês então agora o que acontece com o silicone. O silicone que a gente usa hoje é o chamado silicone de sexta geração, aquele silicone que tem uma alta resistência. Você pode pegar qualquer modelo de prótese, passar com um carro em cima dessa prótese. Você já deve ter visto vídeo assim na internet, no YouTube, que a prótese ela não rompe, porque ela é extremamente resistente. Então nós temos um gel aqui dentro, de alta coesividade. Independente da marca e modelo, o gel que tem na parte interna ele é muito parecido entre as marcas e modelos. Então, se você fizer um corte nesse silicone, o gel não extravasa. Ele parece um bloquinho, né? Como se fosse uma Maria Mole, porque ele é coeso, ele não extravasa para dentro da mama, caso ocorra uma ruptura desse silicone. Então, existem algumas camadas de proteção aqui da prótese em cima do gel. Só que vamos pensar uma coisa: essa prótese colocada, ela é extremamente resistente. Só que durante anos e anos, essa prótese vai ficar embaixo de um tecido mamário ou da musculatura e ela vai sofrendo alguns atritos. Então, frequentemente, a paciente deita em cima da prótese, movimenta os braços e constantemente esse revestimento vai sofrendo um atrito. Consequentemente, isso gera um desgaste natural. Então, não tem como comparar uma prótese nova com uma prótese que já está há 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro do corpo da paciente. É um material que sofre um desgaste natural. Portanto, nenhuma prótese criada até hoje no mundo é definitiva. Ah, doutor, mas eu tenho uma amiga que tem prótese já há 20 anos e está tudo bem. Tá mais ou menos, não está tudo bem não. Eu vou te explicar o porquê. Então, à medida que vai sofrendo um desgaste natural esse revestimento, o que começa a acontecer? Micropartículas de silicone que estão aqui embaixo desse revestimento começam a ultrapassar essa membrana, começam a migrar. Elas saem da prótese. Isso a gente chama de gel bleeding, ou um sangramento do gel, microextravasamento do silicone. Isso vai gerar algum impacto para a paciente? Inicialmente não. Isso é inócuo porque essa prótese ela está protegida por uma coisa que o seu organismo criou. É uma cicatriz ao redor dessa prótese. Então toda mulher que tem silicone hoje, ela tem uma cicatriz, uma capinha revestindo essa prótese que a gente chama de cápsula. Então, quando você ouve falar no encapsulamento, significa uma alteração nessa cápsula que está envolvendo o silicone que o teu próprio corpo formou, que nada mais é do que uma cicatriz. E ela é um mecanismo de defesa de isolar a prótese do seu corpo. Então, formou a cápsula, essa prótese está isolada e protegida do seu corpo. Então, qualquer microextravasamento que ocorra aqui dentro, essa cápsula está protegendo. Não vai ter contato com o seu tecido mamário, com a sua glândula, com a gordura da sua mama, com o sistema linfático da sua mama. Só que imagina só que a partir do 8º ou 10º ano, esse microextravasamento ele começa a acontecer. Então ele começa a acontecer, fica protegido lá dentro dessa cápsula, só que chega um determinado momento que o microextravasamento chega a ficar tão frequente que essa cápsula não consegue segurar. E pequenas partículas ultrapassam a cápsula e podem entrar em contato com a tua glândula mamária. Muitas mulheres, e vou te falar que a maioria delas não vão apresentar nenhum sintoma em relação a isso. Micropartícula de silicone entrou em contato com a glândula mamária e está tudo ok. As mulheres fazem exame de ultrassom anualmente, mamografia, e o exame sempre vem normal. Porque esses exames não são muito específicos para analisar a prótese de silicone, eles são bons para analisar a tua glândula, a gordura da sua mama,
mas não para analisar alterações específicas do silicone. Por isso que o melhor exame para a gente poder ver se tem extravasamento, se tem pequenos acúmulos de granulomas de silicone nessa cápsula, é a ressonância magnética. Então, o que acontece é que muitas mulheres têm prótese de silicone durante anos, 15 anos, 20 anos, estão fazendo ultrassom todo ano, ultrassom de controle, os exames vêm totalmente normais e ela acha que está tudo bem com silicone, que não precisa fazer a troca. Então vamos voltar lá, aquelas micropartículas ultrapassaram a cápsula, entraram em contato com a tua glândula mamária e com o sistema linfático da sua mama. A maioria das mulheres não vai acontecer nada, não vão ter sintoma nenhum, mas uma pequena parte dessas pacientes podem começar a desenvolver reações imunológicas ao contato com o silicone. E o que seria isso? A paciente começa a apresentar sintomas como se fosse de uma doença imunológica. Então ela começa a perceber que o cabelo dela está caindo, que ela está com mais fraqueza, que começa a ter dor nas articulações, dor no corpo, né? Aquela sensação de desânimo. Não quer dizer que é por conta do silicone isso, mas em alguns casos essa reação pode ser secundária mesmo a essas partículas de silicone, que o sistema imunológico começa a reagir contra elas e começa a desencadear todos esses sintomas. Então, você vai ouvir falar em doença do silicone. Doença do silicone justamente é isso que acontece, é o contato dessas partículas de silicone com o sistema linfático da mulher e ela desenvolve sintomas como se fosse uma doença imunológica. Hoje a nossa estatística, a gente calcula em torno de um caso para cada 30 mil mulheres com prótese de silicone que vai apresentar esse sintoma. Ou seja, é extremamente raro, mas algumas mulheres vão desenvolver. Então, visando minimizar esse risco, a orientação hoje é que entre 10 e 15 anos você realize a sua troca. Ah, doutor, mas o ultrassom está tudo normal. É aquilo que eu disse, o ultrassom ele não vê um microextravasamento. O ultrassom ele vai ver se tem uma ruptura grande na tua prótese. Mas esse microextravasamento em contato com a tua glândula mamária, isso não vai aparecer no teu exame. A recomendação hoje que eu dou para as minhas pacientes é realizar o ultrassom anualmente. No 5º ano, realizar a primeira ressonância. Tá tudo bem com essa ressonância de 5 anos? No 10º ano, realizar a segunda ressonância. E aí, se estando tudo bem com a ressonância de 10 anos, a cada 2 anos, realizar a ressonância de controle, se programando até o 15º ano de fazer uma troca. Aquilo que eu já disse, doutor, mas eu fiz o exame e está tudo normal. Mesmo assim, o ideal é fazer essa troca para evitar com que futuramente você desenvolva reações imunológicas em relação ao implante ou até mesmo tenha uma ruptura da prótese, porque a prótese, os anos vão passando, essa prótese vai ficando cada vez mais fraca, sofre um desgaste maior com uma chance maior de ruptura. A cada ano que passa, principalmente após o 10º ano, a chance de sua prótese romper é maior. Um outro indicativo da troca de prótese. Vamos supor que essa cápsula que se formou, que a gente conversou, que é a cicatriz ao redor da prótese, vamos supor que ela comece a sofrer um espessamento. Pode chegar um determinado momento da sua vida que esse espessamento contraia ao redor da sua prótese e cause um fenômeno chamado encapsulamento ou contratura capsular. Você já deve ter ouvido falar no encapsulamento, ou uma amiga que colocou prótese e teve que trocar. A prótese não estava rompida, mas ela começou com um problema e teve que trocar. Pode ter acontecido o encapsulamento da prótese, que é quando essa cápsula começa a comprimir o implante. O primeiro sintoma que a mulher tem nem é dor, é a alteração do formato da mama e a mama com uma consistência levemente mais endurecida. Então aí começou uma contratura. Contratura raramente acontece antes dos 10 anos, ela é mais comum após 10 anos, mas pode acontecer até com 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas é mais frequente após o 10º ano. E como que é feita a troca da prótese quando a paciente tem a contratura? A contratura ela vai evoluindo, muitas pacientes têm alteração do formato, que a gente chama de contratura grau 3. O grau 2 é quando a mama fica mais durinha, só que ela não percebe que mudou o formato. No grau 3 ela está mais durinha e muda um pouquinho o formato. E no grau 4 quando começa a doer. Muitas vezes a paciente só vai ver que realmente está com contratura lá no grau 4. E como eu disse, a contratura é um diagnóstico clínico, muitas vezes o ultrassom não vai mostrar que está com contratura, a mamografia não vai mostrar, não vai sair isso no seu exame. Mas palpando a mama você percebe que tem alguma coisa diferente. E como é que é o tratamento para isso?
Eu tenho que tirar essa prótese, tirar essa cápsula que se formou, e aí eu posso colocar uma nova prótese. Ah, doutor, é só tirar e colocar outra? Depende. Se sua mama já tiver algum grau de queda, aí precisa fazer uma mastopexia junto, tirar excesso de pele, excesso de glândula. Se a mama está numa posição totalmente adequada, não teve nenhum grau de queda, é uma cirurgia relativamente mais tranquila de tirar a prótese, tira toda a cápsula formada e coloca um novo implante. E nos casos lá do microextravasamento, a mesma coisa. Tira a prótese, tira a cápsula que se formou, coloca uma prótese nova. Nos casos que precisam, retira a pele, retira a glândula mamária. Casos que a mama não está flácida, só tirar a prótese normal, a prótese com contratura e colocar a prótese normal. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um assunto muito extenso, muito amplo, que gera muitas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Te vejo em breve. Tchau, tchau.